Você aí que é prestador de serviço de consultoria tributária, você já teve dúvidas sobre quais documentos pedir para o seu cliente? Bom, se essa é uma dor sua, você não vai mais ter essa dor depois de assistir esse vídeo. Fala galera, aqui é o Elcio Guiotto, trabalho com consultoria tributária há mais de 22 anos, sou contador e advogado, mentor de centenas de tributaristas. Estou aqui para mostrar para vocês quanto é fácil a relação de documentos que a gente precisa pedir para os nossos clientes para a realização dos trabalhos de consultoria tributária. Então aqui no primeiro momento, o que você vai precisar entender é se o seu cliente é Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido. Então, antes de solicitar a documentação, é necessário que você tenha esse conhecimento e esse entendimento sobre o regime tributário. Por que eu entendo dessa forma? Porque a depender do regime, alguns documentos são necessários, outros não. Ou grande parte dos documentos, por exemplo, quando a gente fala de Simples Nacional, simplesmente a empresa não tem, por não ser obrigada a entregar essa documentação. Então, falando de Simples Nacional, quais são os principais documentos que a gente precisa para realizar trabalhos de diagnósticos e de levantamentos de créditos tributários? Normalmente o que a gente pede é os PGDAs, foram entregues mensalmente, as guias de pagamentos das, efetivamente recolhidas, e os XMLs de entrada e saída. Então, para as empresas do Simples Nacional, essa é a listagem de documentação que você consegue aí já fazer grande parte dos trabalhos e, eventualmente, alguma dúvida ou questionamento você vai ter que fazer diretamente com o cliente. Quando a gente entra nas empresas maiores, que são lucro real ou lucro presumido, aqui a gente pode ter duas situações. Ou primeiro, você pode fazer uma lista de documentação e solicitar para o cliente, tá? E o que seria essa lista? Eu vou falar para vocês quais são esses principais documentos. Mas você também pode pedir ou o certificado digital ou a procuração para que você obtenha de maneira automática todos esses documentos dentro do Receita BX e dentro do ECAC, que é o portal onde a gente tem bastante informações ali e tem as informações e o acesso ao sistema da Receita Federal. Então, esses dois acessos, Receita BX e ECAC, por ali, com o certificado digital ou com a procuração, você também consegue obter essas informações. Então, se o cliente optou por te enviar o certificado digital ou te dar uma procuração, a única coisa que você vai precisar de informação adicional dele é XMLs de entradas e XMLs de saídas. Então, certificado digital mais XML de entrada e saída, você já tem acesso a toda a informação. Por quê? As outras informações, as outras declarações, eu vou falar aqui para vocês, você vai conseguir através do certificado digital ou da procuração. E quais são essas informações? Então, trabalhando com lucro presumido e lucro real, as informações são as seguintes. Dentro do Receita BX, você vai conseguir buscar EFD Reinf, ECD, ECF, EFD Contribuições e EFD ICMS-PI. Aqui um alerta para vocês. Quando vocês entrarem no Receita BX, para buscar a EFD ICMS-PI, existe um flagzinho que você vai colocar lá que você quer de todos os estabelecimentos e também as últimas declarações transmitidas. Então, o sistema vai trazer para vocês essa informação. Para a EFD Contribuições, que é onde estão as informações do PIS e COFINS, nós não temos essa opção. Então, você precisa se atentar, porque se teve EFDs retificadoras, vai vir na sequência a original e as retificadoras no mês, para que você pegue a última retificadora para trabalhar em cima dela, porque aquela é a última informação que a Receita Federal tem na base de dados que o contribuinte entregou para a Receita Federal, tá? Então, recapitulando, dentro do Receita BX, EFD Reinf, ECD, ECF, EFD ICMS-PI, EFD Contribuições. ECD é a escrita contábil, ECF as informações de imposto de renda e contribuição social. Então aqui a gente já tem grande parte das informações. É claro que se você não tem o certificado, essas são as informações que você vai ter que colocar numa lista de documento para pedir para o cliente, acrescentando XML de entrada e saída e acrescentando mais o quê? Com o certificado digital ou a procuração, você consegue acessar o ECAC. Aí dentro do ECAC, o que você vai ter que pegar de informações? As DCTFs, então já pegue as DCTFs e as cópias de segurança das DCTFs, porque se você for fazer algum tipo de retificação, você vai precisar das cópias de segurança. Você vai pegar o relatório de DARFs recolhidos, então você consegue pegar ali o relatório de todos os DARFs recolhidos, e você vai pegar também o relatório de fontes pagadoras, que é para você avaliar possíveis saldos negativos de imposto de renda, contribuição e retenções
de PIS e COFINS também, para que você veja se o cliente formou o saldo negativo com o ISS ou eventualmente utilizou PIS e COFINS retidos para deduzir do próprio PIS e COFINS. Então, é importante que você pegue essas informações também. Então, essas são as informações que você vai buscar dentro do ECAC. Então, isso para lucro real e lucro presumido. Então, pessoal, note que não é difícil obter essa documentação e se o cliente optar por não passar o certificado digital ou a procuração, aí você monta uma listagem de documentos com tudo isso que eu falei nesse vídeo. ECD, ECF, FD-REINF, o E-Social, que você também consegue pegar dentro do ECAC, DCTF, DARFs, relatórios de fontes pagadoras. Então, toda essa documentação, XMLs de entrada e saída. Eu costumo brincar que com tudo isso em mãos, a gente tem aí uma Disneylândia para nos divertirmos, porque tem muita informação e aí você consegue fazer um mapeamento geral de toda a composição tributária da empresa. Eu costumo fazer esse mapeamento através dos SPEDs. Eu ensino isso dentro da minha mentoria, dentro da nossa comunidade, como fazer esse mapeamento, porque só com base nos SPEDs, só com base nessas informações, você consegue verificar aí toda a atividade da empresa, muitas vezes sem fazer qualquer tipo de questionamento ao cliente, porque tudo que ela tem de informação está ali dentro dessa base de dados. E aqui, pessoal, vai uma última dica para vocês, muito importante para vocês, quando forem realizar trabalhos, para vocês também buscarem essas informações. Dentro do ECAC, você consegue buscar a situação fiscal da empresa, e aí você consegue verificar se ela tem débitos perante a Receita Federal e se ela tem débitos na PGFN. Por que isso? Se eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho de levantamento de créditos, para que você avalie a composição desse cliente e verifique se ele tem débitos em aberto. Primeiro ponto é porque isso vai trazer aí uma mudança, muitas vezes, de metodologia de realização do trabalho, porque se ele tem muito débito em aberto, você eventualmente não vai conseguir fazer restituições, porque se ele não pagou o imposto, não tem como você restituir. E muitas vezes ele tem possibilidades de fazer parcelamentos. Então hoje a gente tem parcelamentos vigentes, nós temos aí muitos parcelamentos da própria Procuradoria, então pode ser um trabalho adicional. Eu costumo brincar que quanto mais a gente fuça nas informações no cliente, mais a gente vislumbra oportunidades. Então é isso que eu ensino para a minha comunidade, para os meus alunos, para os meus mentorados, porque a gente tem aí uma grande dificuldade dentro do sistema tributário brasileiro, muitas informações e como somos seres humanos, a gente está sempre sujeito a erros e muitas vezes esses erros acontecem e a gente consegue trazer aí oportunidades quando a gente começa a fuçar realmente nas informações do cliente. Então, uma dica adicional, busquem avaliar essas questões aí de débitos em abertos, até para você ter uma avaliação de que tipo possível trabalho você vai fazer. Muitas vezes o seu trabalho vai ser depois um pedido de revisão de parcelamentos, talvez aqueles débitos que eventualmente era um débito de 1.000, que na verdade era para ser de 800, mas esse 1.000 está parcelado, você não consegue recuperar esses 200 via restituição, mas você pode eventualmente diminuir o passivo e ter uma economia para o seu cliente através de uma diminuição do parcelamento. Então é muito importante que vocês tenham essa visão 360, porque isso vai mudar o jogo de vocês dentro da consultoria tributária. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Essa é uma dúvida do mercado, muita gente tem dúvida do que pedir de documentação, tá? Então, com toda essa documentação em mãos, você consegue fazer os trabalhos de uma maneira bem tranquila. É claro que não é tão tranquilo, precisa ter aí toda uma experiência, uma expertise, um conhecimento da legislação por trás, mas essa é a listagem de documentação que você vai precisar para iniciar os trabalhos e muita gente tem dúvida em relação a isso. Então, para que você não tenha essa dúvida, você precisa entender aonde estão as informações. Nós temos aqui um vídeo no canal sobre os cruzamentos de informações que a Receita faz, e aí eu falo de cada um desses itens, o que tem de informação dentro desses itens. Então, praticamente, são essas as informações que a gente precisa aí para iniciar os trabalhos de consultoria tributária, independentemente de que tipo de trabalho que você vai fazer. Se você gostou do vídeo, dê um like, siga aqui o meu canal, e aproveite para compartilhar esse canal com outros profissionais. Ative o sininho para que você receba todas as terças e sextas-feiras os nossos novos vídeos que vão ao ar sempre às 13 horas. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.